Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Aqui quem vos fala é a vossa irmã em Cristo, a irmã Kátia, amém? Para quem está chegando agora, não me conhece, louvado seja Deus, aqui é a irmã Kátia quem vos fala. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um conteúdo muito importante, um conteúdo muito necessário, louvado seja Deus, porque eu sou uma pessoa, para quem tá chegando aqui agora, né, tá me conhecendo agora, eu sou uma filha, uma serva de Deus, que era da sã doutrina dos usos e costumes, e pela misericórdia do Senhor, Deus tem feito uma obra no meu entendimento, tem libertado o meu entendimento, a minha mente, consequentemente o meu comportamento e áreas da minha vida que foram comprometidas em função dos usos e costumes da sã doutrina dos exageros, as quais Deus agora tem trabalhado pela sua misericórdia e tem restaurado tudo que foi perdido por meio desse conjunto de falsas crenças, a qual compõe a sã doutrina dos usos e costumes dos exageros. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E nesse sentido, meus irmãos, eu vinha pensando por esses dias o que me levou a entrar e o que me levou a permanecer nessa sã doutrina de usos e costumes por cerca de quase 7 anos, praticamente. E aí eu comecei a lembrar dos testemunhos de experiências espirituais, testemunhos de arrebatamentos, de idas ao céu e idas ao inferno, testemunhos de visões espirituais, as quais foram tomando lugar na minha mente por meio de ver esses testemunhos com muita frequência, alimentar o meu espírito por meio destas informações antibíblicas. Isso foi tomando um lugar, uma proporção dentro da minha mente, dentro do meu espírito, dentro da minha alma, ao ponto que eu comecei a me comportar, a refletir, a pensar de acordo com aquilo que eu estava absorvendo e assimilando por meio desse conteúdo. Que hoje, pela misericórdia do Senhor, eu entendo que essas experiências, por não estarem pautadas na Bíblia, 99% delas não estão, não provém do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos nós sabemos que nós, enquanto cristãos, temos como referência de algo ser de Deus ou não ser de Deus, a Bíblia. Então nós pegamos esse algo que pode ser uma experiência espiritual, um arrebatamento de espírito, uma visão, um sonho espiritual, comparamos isso com a Bíblia, e uma vez que esse sonho, que essa experiência testifica com a palavra de Deus, nós entendemos que provém de Deus. E uma vez que esse sonho, que essa experiência espiritual, seja ela qual for, não testifica com a Bíblia, entendemos então que essa experiência não provém de Deus. Amém, meus irmãos? Um exemplo de relato de experiência espiritual que não provém de Deus e é muito comum em 99% dos arrebatamentos de espírito ao inferno, onde pessoas voltam de lá com esse relato dizendo, por exemplo, que viram um lugar lá no inferno, uma ala, uma cela, um compartimento, onde mulheres que cortavam as pontas do cabelo ou que pintavam o cabelo, né, ou mesmo que fizesse um corte de cabelo, seja ele qual for, estavam lá no inferno por terem cortado o cabelo. E aí, diante dessa informação, diante desse relato, eu venho diante de vocês, diante da Igreja do Senhor, e pergunto: onde está escrito na Bíblia que se uma mulher cortar as pontas do cabelo, pintar o cabelo, ela vai para o inferno? Onde está escrito isso na Bíblia? A partir disso, entendemos então que se não está na Bíblia, não provém de Deus. E se não provém de Deus, não temos esse dever diante de Deus. Amém? A Bíblia não nos respalda para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Considerando então o fato das experiências espirituais de modo geral terem somado para eu entrar nos usos e costumes da sã doutrina dos exageros e ter permanecido e ter renunciado uma série de coisas e tacado fogo em outras tantas coisas, como por exemplo o meu salão de beleza, como por exemplo as minhas maquiagens, lembrando que eu era maquiadora. Então eu tinha uma grande quantidade de maquiagens profissionais caríssimas, que eu trabalhei muito, suei muito para conseguir comprar.
Então todas essas maquiagens, bem como boa parte dos utensílios do meu salão de beleza, juntamente com os meus sapatos de salto, foram todos queimados em nome da sã doutrina dos usos e costumes. Então, analisando todas essas perdas e considerando também a influência de ouvir testemunhos de idas ao inferno, idas ao céu, experiências espirituais, considerando tudo isso para minha vida, eu comecei a imaginar o seguinte, eu disse, bom, muitas pessoas, assim como eu, se alimentam desse mesmo conteúdo, assistem também essas experiências, assistem também esses conteúdos hereges, que não provém da Bíblia, que não provém de Deus, e nem por isso colocam fogo nas suas coisas, e nem por isso renunciam às coisas, e nem por isso ficam quase loucas como eu fiquei. Então, a partir disso, eu comecei a desejar entender qual o diferencial que porventura possa existir em algumas pessoas, as quais umas se inclinam para as renúncias, para queimar as coisas, enquanto que outro grupo de pessoas, mesmo tendo se alimentado desse mesmo conteúdo, não se permitiu contaminar com ele, não sofrendo assim prejuízos que a sã doutrina dos usos e costumes traz para a vida daqueles que se sujeitam, que se submetem. Partindo desse princípio, eu cheguei a algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar agora com vocês, de modo que o nosso entendimento seja aberto para estas coisas e para que aqueles que estão nessas ciladas venham a sair, aqueles que saíram não venham a cair novamente e aqueles que nunca entraram não venham a entrar nisso. Amém? Então eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Louvado seja Deus. Eu vou ler algumas breves frases aqui, meus irmãos, e vou compartilhar, comentar com vocês algumas coisas acerca do que vai sendo falado. Amém? Então, em alguns momentos eu vou ler e em outros momentos eu vou falar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. A Bíblia diz que nós somos seres humanos falhos e imperfeitos. Possuímos uma natureza adâmica pecadora caída. Logo, não queremos renunciar, nem em menor grau e nem em maior grau. Por quê? Porque isso não faz parte do ser humano. Isso não faz parte da natureza humana. Nossa natureza carnal, caída, pecadora, não nos permite ter prazer na renúncia. Renunciar sempre será um sacrifício para o ser humano e nunca uma alegria, uma satisfação. Ou seja, entendemos pela Bíblia que somos carne, ser humanos falhos, imperfeitos, pecadores, e a nossa carne anseia por pecado 24 horas por dia. Ou seja, a Bíblia fala também lá em Gálatas que existe uma luta entre a carne e o espírito, onde o espírito quer fazer a vontade de Deus e a carne anseia por pecado. Nesse sentido, meus irmãos, entendendo que somos providos de uma natureza humana caída, falha, imperfeita, que não anseia por santidade e que anseia por pecado, cai por terra todo aquele discurso de irmãs. Eu renunciei todas as vaidades e eu sinto prazer e alegria nisso. Sou muito feliz vivendo dessa forma. Por que esse discurso não procede, minhas irmãs? Simplesmente pelo fato de que a nossa natureza adâmica, caída, imperfeita, ela permanece até o último dia da nossa vida. Ela é melhorada com o passar do tempo, à medida que crescemos de fé em fé, de glória em glória, somos aperfeiçoados. Mas a essência pecadora herdada de Adão e Eva dentro de nós, ela permanece até o último dia da nossa vida. E só será 100% removida quando recebermos um corpo de glória. Então, esse discurso de que você sente prazer e alegria nas renúncias, e que você faz isso por amor, para agradar a Deus e se sente bem com isso, isso não procede, não é bíblico, não está de acordo com a Bíblia. Provavelmente é um engano, onde você está enganando a si mesma, onde a partir dos próximos textos, os quais vão ser lidos aqui nesse vídeo, você vai entender o porquê que você é levada a enganar a si mesma e a se sujeitar a algo que não lhe faz bem e não lhe faz feliz. Amém, minha irmã? Conforme entendemos pela palavra de Deus, a natureza humana é falha, pecadora e imperfeita. Logo, ninguém adere a um sistema de renúncias, a um sistema de religiosidade rígida, farisaica, da sã doutrina dos usos e costumes, por exemplo, porque quer. O querer humano não está voltado para o difícil, não está voltado para o sacrifício, não está voltado para a renúncia.
Logo, se a pessoa não quer, porque isso não faz parte da natureza humana que ela possui, por que ela entra então na sã doutrina dos usos e costumes dos exageros? Dentro de nós, seres humanos, dentro do nosso cérebro, existe algo que a ciência chama de sistema de recompensa. Todos nós temos. Quando eu e você olhamos para uma situação e entendemos essa situação e percebemos o seguinte: nossa, eu entendi. Esse eu entendi, eu gostei disso, isso é bom, isso é legal. Quando olhamos para algo e percebemos que esse algo é positivo, que é fácil de entender, que gostamos daquilo que estamos vendo, que estamos ouvindo, isso causa dentro do nosso cérebro, dentro de nós, uma sensação boa, uma sensação agradável. E muitas pessoas têm alimentado o seu sistema de recompensas mentais e emocionais por meio da sã doutrina dos usos e costumes. Vamos entender como isso se aplica? Recompensas naturais. Quais são as recompensas naturais que uma pessoa pode obter por meio de estar contida dentro desse sistema de usos e costumes e sã doutrina? Convites. A pessoa ela é convidada muitas vezes para almoço, para jantares, para eventos religiosos. Cargos. Muitas vezes a pessoa possui um cargo privilegiado, a pessoa já está lá inclusa há muito tempo nessa igreja, em meio a esses irmãos, vivendo na sã doutrina. Se por acaso ela despojasse dessa falsa aparência de santidade a qual ela carrega, ela não se sentiria mais aceita, mais pertencida, não se sentiria mais aprovada por este grupo. Então ela decide se manter assim porque é mais fácil para ela. E por meio disso, ela está inclusa nos convites dos irmãos, da igreja. Ela usufrui de cargos, prestígio, privilégios, oportunidades. Porque eu confesso para vocês que eu era uma pessoa adepta da sã doutrina, só que do momento que eu entendi que aquele formato de vida que eu estava aderindo para mim mesma, que estava prejudicando o meu casamento, que estava prejudicando a minha família, que estava me prejudicando, me oprimindo, que estava destruindo a minha vida profissional, destruindo a minha empresa. Quando eu entendi que acima de tudo isso, tudo que eu estava vivendo e crendo não estava de acordo com a palavra de Deus, eu decidi mudar totalmente. Por quê? Porque a palavra de Deus é soberana. Porque nós temos que viver baseados na palavra de Deus. Nada pode anular o que está escrito na palavra de Deus. E toda forma de crença e vivência que é contrária à palavra de Deus, diante do Senhor Jesus, soa como rebeldia. E eu não queria ser uma pessoa rebelde diante do Senhor. Então, imediatamente, eu renovei e estou renovando o meu sistema de crenças e, consequentemente, a minha forma de viver, o meu comportamento. Porque é isso que o Evangelho faz, ele transforma a nossa mente e a nossa vida para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E dentro desse contexto, eu não consigo entender como que pessoas que estão numa prática, num conjunto de crenças antibíblicas que não glorificam o nome do Senhor, eu não entendo como que essas pessoas, entendendo isso, elas conseguem se manter nesse padrão, se manter nessa heresia. Então, a partir de tudo que nós vamos conversar aqui hoje, nós vamos entender como que funciona o mecanismo, a mente, o coração, o entendimento, o comportamento dessas pessoas. Outra categoria de recompensas que prende a pessoa nos usos e costumes da sã doutrina. Vamos ver. Recompensas espirituais. Quais são elas? Crescimento espiritual, maior autoridade espiritual. Então a pessoa pensa que se ela andar só de saia, no caso das irmãs, 24 horas, não cortar o cabelo, não pintar o cabelo, andar só, não usar maquiagem, não usar brincos, não usar adornos, ela pensa que ela vai ter um crescimento espiritual maior que as demais pessoas que fazem tudo isso. Detalhe, as demais pessoas que fazem tudo isso com modéstia e com decência, servindo a Deus. Amém? Maior autoridade espiritual, então a pessoa acha que o demônio vai correr dela, né? Muito mais do que vai correr do irmãozinho lá que tá cá, que tá usando uma bermuda, ou da irmãzinha que tá usando um esmalte, ou uma maquiagem leve, decente, entende? Então a pessoa crê que ela tem mais autoridade sobre os demônios porque ela anda daquela forma. Ela maior capacitação para ser usado por Deus.
Hoje mesmo de manhã eu recebi um relato de uma irmã que ela disse que se a pessoa não tiver na sã doutrina dos usos e costumes, ela não deixa essa pessoa orar por ela. Ela não entende que essa pessoa provém de Deus e que essa pessoa pode fazer alguma coisa em nome do Senhor Jesus, de fato e de verdade, sem que seja o maligno usando essa pessoa. Ela não acredita nisso. Então, isso é muito comum em meio a irmãs doutrinadas da sã doutrina dos usos e costumes. Aqui eu estou falando de mim também, porque eu era desse jeito. Então, não podia ver ninguém com a unha pintada se eu tivesse ali para receber oração e viesse uma irmã na minha direção. Como já veio, eu lembro que veio uma vez uma mulher de cabelinho curtinho, eu tava bem santarrona da sã doutrina, né? E veio uma irmã do cabelo curtinho com a unha pintada e ela chegou na minha frente e ergueu a mão e falou em nome de Jesus. E quando ela ergueu a mão e ela vinha para colocar na minha cabeça, imediatamente eu peguei a minha mão e coloquei na mão dela e eu disse em nome de Jesus mesmo, irmã. Em nome de Jesus, não deixei essa irmã botar a mão na minha cabeça. Eu falei, essa mão cheia de esmalte na minha cabeça, nem pensar. Eu repreendo em nome de Jesus. E aí o doutrinado diz assim, mas eu não tenho preconceito, eu ando dessa forma porque é um particular meu com Deus, mas quem não quiser andar assim, amém. Mas se você conversar com ele, o discurso dele, a narrativa dele vai dizer para você o seguinte, que esmalte leva para o inferno, maquiagem, por mais que seja um pouquinho decente e modesta, leva para o inferno, corte de cabelo leva para o inferno, pintura de cabelo leva para o inferno, e que pessoas que fazem tudo isso são usadas pelo maligno porque estas coisas servem de legalidade no reino espiritual para o inimigo atuar. Então, é isso que a pessoa crê e vive, manifesta na sua aparência. Então, como que essa pessoa vai dizer que não tem preconceito dessas irmãs que fazem todas essas coisas com decência e modéstia, se elas creem que tudo isso é do Satanás, é do demônio e leva para o inferno? Então vimos aí mais um orgulho, mais uma soberba disfarçada de santidade na vida dos usuários da sã doutrina dos usos e costumes, adeptos do legalismo fariseu, dos exageros. Amém, meus irmãos? Medo de ir para o inferno. Mais uma recompensa que a pessoa recebe por meio da sã doutrina dos usos e costumes. Ela se sente segura por meio dessas práticas, entendendo que fazendo tudo isso ela não vai para o inferno. Ou seja, foi colocado tanto terror nessa pessoa que ela vai para o inferno, que ela entende que não cortando o cabelo, não pintando o cabelo, não usando essa ou aquela vestimenta, enfim, tudo mais, cumprindo todos os dogmas, padrões e parâmetros da sã doutrina dos usos e costumes, ela está livre do fogo, né? Está livre do fogo. Então, traz uma sensação de segurança, e essa segurança também é uma recompensa, consciente ou inconsciente, que uma prática antibíblica traz para a pessoa, e ela decide muitas vezes permanecer nela por causa dessas recompensas. Vamos para a próxima. A pessoa crê que só será salva se andar dentro dos usos e costumes da sã doutrina. Não existe salvação para ela em outro lugar. Ela pensa muitas vezes que se ela chegar lá na eternidade, tiver um anjo lá nos portões da glória, e o anjo perguntar para ela assim, olha, você é pecadora, falha imperfeita, se você entrar aqui para dentro dos portões da glória, você será fulminada pela glória de Deus. Mas qual é o motivo, qual é o nome, qual é a pessoa que te justifica para que tu entre aqui e seja aceita por Deus? A pessoa pode até pensar em Jesus, mas se ela tiver cortado o cabelo naquela semana que ela morreu, ou se ela tiver usado uma calça, ou se ela tiver feito qualquer coisa, ela vai pensar que ela não vai ser salva porque ela cortou as pontas do cabelo, que ela não vai ser salva porque ela passou base na unha. Ela não consegue acreditar que Jesus Cristo é suficiente para a salvação dela. Ela ainda precisa das unhas sem esmalte, do cabelo sem corte, sem tintura, das vestimentas, tudo de acordo com a sã doutrina dos usos e costumes. E se manter nessas práticas erradas, antibíblicas, faz o quê? Traz que tipo de recompensa para ela? A recompensa de se sentir segura de que caso aconteça alguma coisa com ela, ela vai direto para o céu e não vai ter nada nela em que o Senhor Jesus possa repreender, porque ela não tirou nem sequer um fiapo do corpo. Ou seja, a fé dela está muito mais alicerçada nela mesma, nas obras dela, nas práticas dela, do que no Senhor Jesus Cristo. Mas vamos continuar aqui.
Vamos ver o que diz a Bíblia em Salmo 68, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os ímpios, em outras traduções, para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então o doutrinado pensa que a sã doutrina dos usos e costumes vão dar mais credibilidade diante de Deus a ele, para que ele venha a ser mais usado por Deus, sendo que Deus dá dons até os rebeldes, segundo a Bíblia, até os ímpios. Ou seja, Deus usa quem ele quer. Usou a mula para falar com Balaão, não vai usar um ímpio? Não vai usar um rebelde? Então Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer e da maneira que ele quer. E usos e costumes de sã doutrina não credibiliza, não soma pontos diante de Deus para uma pessoa ser mais ou menos usada por Deus. Amém, meus irmãos? Romanos capítulo 5, verso 1. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé em Jesus Cristo, temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o crente doutrinado, ele pensa que ele vai ser mais aceito por Deus por ele andar na sã doutrina dos usos e costumes. Ele olha para o crente que não é adepto da sã doutrina dos usos e costumes dos exageros, que é um crente normal, equilibrado e que serve a Deus com moderação, e ele julga que diante de Deus ele é muito mais aceito por Deus por ele andar na prática da sã doutrina dos usos e costumes. Por ele andar nas práticas de não corta cabelo, não pinta cabelo, não usa maquiagem, só usa saia, não usa isso, não usa aquilo, não depila. Então ele se acha melhor, mais aceito, mais aprovado por Deus, tá certo? Ele pode até não falar isso, óbvio que ele não vai falar, não vai admitir, né? Ele não tem humildade, ele é orgulhoso. Tá tudo isso muito bem disfarçado lá naquela aparência de santidade, incubado dentro daquele negócio que ele carrega ali, né? Santarrão da sã doutrina dos usos e costumes. Não deixa transparecer, mas tá lá. Eu falo isso para vocês porque eu vim desse jugo, eu vim dessa doutrina dos usos e costumes, eu sei como é que é. É bem assim. Então, assim, a dificuldade da maioria das pessoas que estão na sã doutrina é somente de admitir. Elas não admitem, morrem negando. Muitas, né? Porque algumas, pela misericórdia do Senhor, têm tido a humildade de se arrepender, de se redimir e de voltar atrás. São poucos, mas existem. Continuando. Recompensas pessoais que a pessoa pode ter por se manter na sã doutrina dos usos e costumes. Aceitação. Muitas vezes é aquilo que eu falei num vídeo anterior que eu fiz aqui no canal. A pessoa não foi aceita, não foi amada, não se sentiu pertencida, acolhida a uma família, né? Que ali é a origem, é a família nutriz, é de onde devia ter vindo todas essas questões de uma forma saudável, mas muitas vezes, em decorrência de problemas existentes, familiares, as coisas não transcorreram normalmente como deveria ter sido, e a pessoa ficou com um déficit, com uma necessidade de aceitação, por exemplo, de pertencimento, de se sentir amada, pertencida, admirada e acolhida. Então, muitas vezes ela tenta respaldar tudo isso lá dentro da sã doutrina dos usos e costumes. De que forma, de que maneira? Cumprindo todas as disciplinas impostas pela igreja. Mesmo muitas vezes se sentindo oprimida, se sentindo mal, tendo problemas no casamento dela, mas ela tem essas recompensas lá na igreja. E aí ela percebendo que tudo isso não está de acordo com a Bíblia, não tem respaldo bíblico, não tem uma doutrina formada, amparada, né? Espiritualmente falando, teologicamente falando, dessas questões. Então, o que ela faz? Ela decide permanecer nessas práticas, porque ali ela recebe essas recompensas de ordem pessoal, natural e espiritual. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos ver, meus irmãos, consequências que uma pessoa pode sofrer em si mesma e na sua própria vida por falta de entendimento destas questões. Amém? Vamos lá. A pessoa perde a flexibilidade para a possibilidade de possíveis novas interpretações da realidade, tornando somente as suas próprias crenças aceitáveis.
Ou seja, uma vez que a pessoa está inclusa num ambiente onde ela tem o seu sistema de recompensas alimentado, ou seja, ela recebe uma série de benefícios, de bem-estar, de sentimento de prazer, por meio de ser aceita, pertencida, amada, admirada, coisas que muitas vezes ela não recebeu a vida inteira, convidada para eventos, inclusa num grupo de irmãos, o qual ela chega muitas vezes até ter afeto familiar. Então, o que ela pensa? Ela não quer perder esses benefícios. Ela não quer perder. E aí ela cria dentro dela, mesmo que inconscientemente, mas isso é um mecanismo de processos mentais que acontece dentro do ser humano, do indivíduo, quando ele não quer perder algo. Então a pessoa cria dentro dela algo que é chamado de defesas de crenças. É um sistema de defesas de crenças. Como que funciona esse sistema de defesas de crenças? A pessoa se recusa a entender outras coisas. A pessoa se recusa a cogitar qualquer possibilidade de possíveis novas interpretações, seja do que for. A pessoa se recusa a perceber a realidade a qual ela vive, a qual ela está inclusa, de outra maneira. Ela simplesmente se recusa. Por quê? Porque uma vez que ela se abrir para isso, isso pode abalar o sistema de recompensas dela, que está muito bem alimentado, obrigada. Então ela se recusa, ela prefere se manter para não ter que enfrentar os desbloqueios, as prisões às quais ela está contida por não abrir mão dos seus sistemas de crenças antibíblicos limitantes. Tá certo, meus irmãos? Vamos continuar. O que a pessoa faz então? Ela torna somente o seu conjunto de crenças algo aceitável. Ela faz daquilo uma verdade absoluta, o que torna a mente dela rígida, inflexível, incapaz de se abrir para novas interpretações e novos entendimentos. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. A rigidez formada dentro da mente dessa pessoa, em decorrência do sistema de defesa de crenças, o qual ela formou dentro dela para proteger o sistema de recompensas, as coisas boas, agradáveis, a carne dela, que ela recebe por estar contida dentro desse sistema de usos e costumes, faz com que a mente dessa pessoa fique tão rígida ao ponto que ela desrespeita, julga, desconsidera e até amaldiçoa. Nem se dá o benefício de pensar sobre o assunto, logo despreza o assunto e rejeita a pessoa. A percepção da verdade dessa pessoa é a única que tem valor para ela, é a única válida. E dessa forma, ela protege o seu sistema de recompensa e, consequentemente, defende as suas crenças antibíblicas de sã doutrina, de usos e costumes dos exageros. Amém? Vamos continuar. A pessoa que tem a mente enrijecida por um sistema de crença limitante, advindo da sã doutrina dos usos e costumes, o que ela faz? Ela não aceita críticas, ela não aceita novas percepções, novas maneiras de perceber a mesma coisa e muito menos novas interpretações. Jamais. Isso tudo é culpa da pessoa muitas vezes? Não, nem sempre. Muitas vezes é culpa dessa complexidade de coisas, as quais eu estou falando aqui: sistema de recompensas, sistema de defesa de crenças, mente enrijecida, mente inflexível. Tudo isso torna a mente da pessoa cauterizada. Então, por meio de tudo isso, a pessoa perde a flexibilidade mental. Ela fica com a mente enrijecida, cauterizada, ao ponto que ela não consegue mais raciocinar, perceber, interpretar a realidade, as coisas como são, de outra maneira. Ela enrijeceu. Por quê? Porque isso protege o sistema de crenças dela, isso alimenta o sistema de recompensas. Então, para ela é muito mais cômodo permanecer dessa forma do que enfrentar todos os processos mentais, comportamentais, que a mudança, a transformação, a metanoia, que o Evangelho de Cristo causa nas pessoas, produz. Então, a pessoa, para não ter que passar por tudo isso, ela prefere permanecer rígida e cauterizada. Amém? Vamos continuar. De outro modo, a pessoa que possui a mente flexível recebe em si mesma e na sua própria vida uma série de benefícios. Vamos entender quais são.
O crente que não é doutrinado, o crente que é liberto, que é livre, ele se relaciona socialmente muito melhor porque ele consegue pensar sobre o que o outro fala. O crente doutrinado, ele possui a mente enrijecida, em outras palavras, cauterizada. E desse modo ele só consegue perceber, captar, absorver, interpretar aquilo que ele ouve de uma única forma, daquela forma enrijecida a qual ele predeterminou na mente dele. Ele não tem uma mente expandida, ele não tem uma mente flexível, ele não consegue pensar sobre o que o outro fala de maneiras diferentes, mas somente daquela maneira que ele pré-estabeleceu na mente dele. Ou seja, tudo é demônio, tudo é pecado e vai para o inferno. Ele não consegue pensar em outra coisa diferente. Vamos lá. O que a pessoa doutrinada ainda faz? Ela não considera e rejeita de imediato quando percebe que a pessoa a qual ela se socializa diverge, pensa diferente em alguns pontos. Ou seja, a pessoa ouve o que a outra pessoa está dizendo, traz isso para o pensamento rígido, cauterizado dela. Uma vez que ela compreendeu que aquilo que ela ouviu não testifica com aquilo que ela pensa, automaticamente ela rejeita a pessoa. Automaticamente ela rejeita, ela nem para escutar, ela não quer pensar sobre aquilo que ela ouviu, ela rejeita. Não testifica, rejeita. O que é isso? Mente rígida, mente cauterizada, mente cativa. O crente doutrinado ainda, ele não consegue se dar o benefício de pensar sobre, de analisar as possibilidades, os pós, os contras, com respeito, com amor, com paciência, com misericórdia, com mansidão com o outro. Não, ele rejeita. E se a pessoa por acaso insistir ou quiser conversar ou quiser estabelecer um diálogo, ele pode ficar até agressivo com essa pessoa, amém? Crente liberto, o crente moderado, equilibrado, decente, modesto, por ele ter melhores relacionamentos sociais, ele tem mais chances de novas oportunidades, ou seja, a pessoa ela está aberta, ela é flexível, ela conversa, ela dialoga, ela é liberta do preconceito, ela é liberta do orgulho, ela é liberta do se sentir mais santa que as outras pessoas. Ela é liberta de sentir que ela está num patamar maior, num patamar espiritual mais alto que as demais pessoas, que os demais mortais da face da terra. Ela não se considera maior, ela se considera igual a todas as outras pessoas. E pelo fato de ela estar ali de igual para igual, ela se abre, ela é flexível. Para quê? Para diálogos, com paciência, com autodomínio, com moderação, com todas as pessoas, seja de que raça, cor, credo, crença a pessoa for, coisa que os doutrinados dos usos e costumes não têm capacidade. A mente enrijecida, cauterizada, tira essa capacidade de dialogar de uma forma livre, liberta, com todos os tipos de pessoas, sem preconceito, sem orgulho, sem pensar que é mais, sem pensar que é mais consagrado, mais santo, num patamar mais alto. Quantas pessoas abandonam seus trabalhos, como foi meu caso, botei fogo no meu salão. Outras irmãs ainda que me mandaram relatos que deixaram de usufruir de uma vaga de trabalho que, segundo a visão delas, era uma coisa boa, próspera para a vida delas, pelo fato de ter que usar calça naquele local de trabalho. Então a pessoa renunciou ao trabalho porque não podia usar calça, tinha que usar saia. Então fica nítido observar como a sã doutrina dos usos e costumes traz danos nas mais diversas áreas da vida das pessoas, para muitas pessoas. Então, se a pessoa ela está cativa na mente por doutrinas, por crenças limitantes, ela não consegue desenvolver novas estratégias. Muitas vezes ela tem um plano, um sonho, uma oportunidade de negócio, de trabalho, mas ela entende lá da maneira dela, ainda que não esteja na Bíblia, que aquilo ali vai prejudicar a vida espiritual dela de alguma forma, devido a crenças limitantes, antibíblicas que ela possui na mente dela. Então, automaticamente, ela já rejeita essa oportunidade de trabalho, essa estratégia de negócios, a qual muitas vezes é o próprio Deus dando para ela. Por quê? Porque ela pensa que vai ficar comprometida negativamente, né, no espiritual, na área espiritual da vida dela. Então assim ela vai perdendo oportunidades por ter a mente
rígida e cauterizada. Amém? Vamos continuar aqui. Quando a pessoa perde a capacidade de ter uma mente flexível, ela não consegue mais desenvolver mecanismos e processos mentais, organização de ideias e pensamentos, de forma diferentes, ou seja, usando a criatividade. Isso torna o pensamento e o comportamento rígido e perseverante. Ou seja, a pessoa, por meio da sã doutrina dos usos e costumes, ela adquire pensamentos e comportamentos rígidos e perseverantes. Então é aquilo ali, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí a vida da pessoa às vezes está na mesmice, já faz anos, nem para frente nem para trás, e muitas vezes só para trás, e a pessoa não entende. Ah, mas eu faço tudo certinho, sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. E é aí que está o problema. A mente está enrijecida, cauterizada, a pessoa está fazendo tudo sempre do mesmo jeito, não existe mais criatividade, não existe mais flexibilidade para se abrir para o novo, para interpretar a realidade ou interpretar aquilo que houve de uma outra forma, a não ser sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma, porque ela foi enrijecida por um conjunto de crenças negativas, limitantes, antibíblicas, mas a pessoa acha que é de Deus. A pessoa acha que é de Deus, que é assim que o servo de Deus tem que viver sofrendo mesmo, que é desse jeito, né? E aquela parte de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não sei onde é que é colocado por essas pessoas. Aquela parte de que o fardo do Senhor Jesus Cristo é leve e o jugo dele é suave, também não sei o que é feito com isso, né? O negócio é sofrer, 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 e se manter sempre naquela rigidez de pensamento e comportamento, ainda que isso traga coisas negativas para a própria vida. A pessoa pensa que é assim, que essa é a vontade de Deus para a vida dela, né, meus irmãos? Vamos lá, vamos continuar. Tudo isso paralisa muitas áreas da nossa vida, impedindo o progresso positivo de todas as coisas, ou seja, a pessoa continua indo, ela vai, ela vive, porém, o progresso não é positivo, é negativo. A pessoa vai sofrendo perdas, a pessoa vai sofrendo opressão, a pessoa vai vivendo numa vida de ilusão, onde ela pensa que é aceita, que é amada, onde ela pensa que faz parte de um grupo, se sentindo assim pertencida, acolhida, mas mal sabe ela que ela está sendo pertencida, acolhida e amada por conta de uma aparência. Tanto é que se ela resolver aparecer nesse mesmo grupo que ama, que acolhe, que aceita essa pessoa lá dentro dessa igreja, com uma roupa decente e modesta, ela já vai ser taxada de desviada, de perdida, vai perder o valor que ela tem. Por quê? Porque o valor que eles dão para ela está na aparência e não nela. Ou seja, ela precisa dessa falsa aparência de santidade, ela precisa dessa aparência de sã doutrina de usos e costumes, caso contrário, ela é rejeitada, caso contrário, ela não é entendida como uma mulher de Deus e ainda pode ser dita como desviada e até, quiçá, possessa por demônios. Ou seja, é uma falsa ilusão de que está indo tudo bem, quando na verdade não está. Todo esse enrijecimento, toda essa inflexibilidade da mente paralisa muitas áreas da nossa vida, impedindo o progresso positivo de todas as coisas e nos impedindo de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Louvado seja Deus! Se não conseguimos ter novas percepções, podemos cair facilmente no campo do fanatismo religioso, sã doutrina dos usos e costumes dos exageros, por exemplo. Ou seja, se não conseguimos mais perceber a realidade, tá tudo indo mal, mas eu penso que está indo bem, eu penso que esse é o caminho de Deus para minha vida. Se eu não consigo perceber as coisas que eu ouço de outros crentes, de outras pessoas, de várias maneiras, se eu perco a capacidade de analisar aquilo que eu ouço, se eu perco a capacidade de interpretar a palavra de Deus, e enrijeço a minha mente somente para aquela interpretação, aquela interpretação, aquela interpretação, isso tudo forma um laço, uma propensão muito grande de me jogar lá no fanatismo religioso, a saber, os usos e costumes da sã doutrina dos exageros. Uma vez que nossa mente se torna rígida devido ao conjunto de crenças e valores que a pessoa considera como verdade absoluta, a pessoa passa a ter menor capacidade de pensar por si. É aquilo que eu acabei de falar. A pessoa fica com a mente enrijecida, alimenta um sistema de recompensas por meio de estar contida dentro dos usos e costumes da sã doutrina, criou uma defesa de crenças na mente dela.
E agora ela perde a capacidade de pensar por si mesma. Por quê? Porque a mente cauterizou, enrijeceu, ficou inflexível. A partir disso, então, cumprir regras se torna muito mais fácil. E uma vez que a pessoa tem dificuldade de pensar por si mesma e começa, então, a achar que receber regras fica mais fácil, por quê? Porque se eu tenho dificuldade, eu preciso de alguém que me conduza, alguém que me diga, vá para lá, vá para cá, senta, levanta, vai e volta. Eu preciso disso, porque eu estou incapacitada, a minha mente enrijeceu, cauterizou. O que acontece com a pessoa agora nesse estágio? Ela se torna uma marionete de fácil manipulação na mão dos líderes. Os líderes agora têm o domínio total, uma vez que eles dominam a mente da pessoa por crenças antibíblicas limitantes, enrijecendo a mente dessa pessoa, fazendo com que ela perca a capacidade de flexibilidade da mente, fazendo com que ela fique com a mente cauterizada. Então pronto, agora ela é uma marionete, eles fazem o que querem com a pessoa. O que eles falarem para a pessoa é lei, é regra, e a pessoa vai acatar, porque ela já perdeu a capacidade de analisar as coisas por si mesma. Vamos continuar aqui. Sã doutrina de usos e costumes, então, é uma medida de controle e manipulação que os homens criaram para controlar e manipular a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Continuando. Para finalizar aqui, se a sã doutrina de usos e costumes não está pautada na Bíblia, e não existe doutrinas construídas teologicamente, espiritualmente comprovadas, texto com texto, exegese hermenêutica, não existe doutrina do cabelo, não existe doutrina dos esmaltes, não existe doutrina das maquiagens, não existe. Então, se entendemos que não está escrito na Bíblia que cortar cabelo, pintar cabelo, usar maquiagem decente, modesta, esmalte decente, roupas decentes, modestas, leva para o inferno, se isso é uma heresia, se não está escrito lá, então entendemos que a sã doutrina dos usos e costumes não tem respaldo bíblico, não tem respaldo bíblico. E a Bíblia é a referência que usamos para testificar se algo provém de Deus ou não, se uma doutrina provém de Deus ou não. E uma vez que essa doutrina não tem uma doutrina construída que ampare, que respalde esses relatos, então ela não é de Deus, porque se não está na Bíblia, não é de Deus, simples assim. Se essa doutrina dos usos e costumes anula a graça salvífica, se dizendo ser necessária para a salvação juntamente com Cristo, e se somente o que tem respaldo bíblico é que provém de Deus, então de onde vem a sã doutrina dos usos e costumes? Por quem ela é inspirada? Porque toda a escritura bíblica foi devidamente inspirada pelo Espírito Santo. E se a doutrina dos usos e costumes não está respaldada na Bíblia, por quem ela foi inspirada? A Bíblia nos diz que só existe 2 tipos de espírito, o Espírito Santo e o Espírito Maligno. Então só nos resta a segunda alternativa, que é pensar que essa sã doutrina dos usos e costumes é de procedência maligna. Amém, meus queridos e amados irmãos? Então vamos lá, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Como esse vídeo é muito longo, como vocês podem ver, eu estou gravando um pouco por vez, né? Então hoje já é o dia seguinte do dia que eu comecei a gravar esse vídeo. Mas vamos agora só fazer a conclusão final para a glória de Deus. E aí eu vou me despedir em nome de Jesus, amém? Mas vamos concluir os nossos raciocínios aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Se possuímos uma natureza falha, pecadora e imperfeita, herdada de Adão e Eva, então o nosso querer não está inclinado para as coisas santas do Senhor. Consequentemente, entendemos que a nossa natureza está inclinada para o pecado. E isso não depende de nós mesmos, Deus nos criou dessa forma. Entendemos também no transcorrer desse vídeo que a sã doutrina dos usos e costumes dos exageros não está pautada, amparada, alicerçada na palavra de Deus, que é a verdade. Logo, trata-se de uma mentira,
trata-se de uma doutrina de homens, quiçá até uma doutrina de demônios. Então entendemos que se nos inclinamos para a sã doutrina dos usos e costumes e entramos nela e agora estamos aprisionados e não conseguimos mais sair, o objetivo pelo qual entramos, ainda que não tenhamos consciência disso, ele é carnal. Entramos nesse sistema de crenças, nesse sistema de religiosidade farisaica, legalista, rígida. Por quê? Para satisfazermos nosso sistema de recompensas interna, que todos nós seres humanos temos, de camuflar o nosso eu, o nosso ego e o nosso orgulho. Amém? Mas aí, meus irmãos, minhas irmãs, muitos doutrinados da sã doutrina dos usos e costumes podem me dizer o seguinte: eu, de mim mesma, por mim mesma, não consigo renunciar, mas o Espírito Santo tem me capacitado e através do poder do Espírito Santo eu estou conseguindo renunciar e eu estou conseguindo viver na sã doutrina dos usos e costumes, certo? Só que aí eu pergunto para todos vocês que declaram essa fala: o Espírito Santo agora, ele passou a inspirar pessoas a fazer algo, a desejar algo, a manifestar algo que não está na palavra de Deus? O Espírito Santo agora tem inspirado pessoas a queimar as suas coisas, a jogar muitas das suas roupas decentes modestas fora, a renunciar seus adornos decentes e modestos, equilibrados, conforme nos orienta a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Então quer dizer agora que o Espírito Santo, ele está inspirando, induzindo, falando para mim e para você, para fazermos coisas que não estão na Bíblia, caso contrário nós iremos para o inferno. É isso, minha gente. O Espírito Santo agora está colocando terror nas pessoas. Renuncia, senão tu vai para o inferno. Para de cortar esse cabelo, senão tu vai para o inferno. Para de fazer a sobrancelha, senão tu vai para o inferno. Sendo que isso não está na Bíblia. Será que é o Espírito Santo que fez isso comigo e está fazendo isso com você? Se a Bíblia é o que testifica que algo provém de Deus e esse pensamento, essa crença não está alicerçada na palavra de Deus, como por exemplo, pare de cortar o cabelo senão você vai para o inferno, isso não está escrito na palavra de Deus, é o Espírito Santo então falando isso para mim, para você? Eu pergunto isso para você, responda se você tiver sinceridade o suficiente para isso. Continuando. Entendemos então que se o Espírito Santo não capacita, não inspira ninguém a fazer o que não está na Bíblia, logo estamos fazendo na carne, no poder da carne, na força da falsa crença, na força do entendimento deturpado pela falsa palavra de Deus. Ah, irmã Kátia, mas se tudo que vem de Deus é só o que está escrito na Bíblia, então onde está escrito na Bíblia que a sã doutrina dos usos e costumes não santifica ninguém e não tem serventia nenhuma para matar a carne? Onde está escrito isso na Bíblia? Que a sã doutrina para nada serve, nem mesmo para mortificar a carne, quiçá santificar alguém. Vamos ler o que a Bíblia diz? Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao 23, assim diz a palavra do Senhor. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem ao mundo, se submetem a essas regras? Não manuseie, não prove, não toque, ou seja, não corte o cabelo, não pinte o cabelo, só use saias, abandone a calça, ou no caso dos irmãos, abandone a bermuda, só use calça. Não use saltos altos, não use nenhum tipo de joia, bijuteria, brincos, adornos, nada. Por quê? Porque como se ainda vocês pertencessem ao mundo, vocês agem dessa forma, disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao 23. Verso 23. Essas regras têm de fato aparência de santidade. Aparência de sabedoria, está escrito na palavra de Deus, com uma pretensa religiosidade. A pretensão é, de fato, manifestar religiosidade, manifestar farisaísmo. Não existe outro propósito de ordem divina embutido nisso, porque essa doutrina simplesmente não está na Bíblia.
Logo, ela tem como propósito transmitir religiosidade, transmitir farisaísmo, legalismo, falsa doutrina de homens. Continuando, verso 23 do capítulo 2 de Colossenses. Essas regras, então, têm de fato aparência de sabedoria, aparência de santidade, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo. Porém, não tem nenhum valor para refrear os impulsos da carne, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, se toda essa religiosidade da sã doutrina dos usos e costumes não serve nem para refrear a carne, o que ela é? O que é isso então? Isso é orgulho puro, camuflado dentro de uma falsa aparência de santidade. É disso que se trata. Aí muitos dizem assim: mas nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, temos que nos destacar no meio da multidão, as pessoas têm que passar por nós e ver que se trata de um servo, de uma serva de Deus. Ou seja, não deveríamos nos destacar pelos frutos do Espírito Santo que testificam da salvação? Domínio próprio, mansidão, bondade, amor, benignidade, longanimidade. Não seria estes os frutos do Espírito pelos quais teríamos que nos destacar? Então, por que estamos buscando nos destacar pela aparência? Você já parou para pensar que você pode estar se aproveitando dessa sã doutrina de usos e costumes para transparecer uma coisa que você não é, para que você receba uma recompensa a qual você não recebe quando você se comporta de igual maneira aos demais? Será que você não percebe que o desejo de se sentir mais, de se sentir maior, mais santo, mais consagrado, esconde por trás um orgulho, uma soberba muito bem disfarçada de santidade, e você está sendo vítima desse pecado? E por isso que talvez muitas coisas estão bloqueadas, muitas coisas estão dando errado, não estão progredindo positivamente na sua vida, porque você simplesmente quer permanecer numa prática antibíblica, manifestando assim rebeldia contra Deus e contra a sua palavra? Se você ainda não pensou nisso, eu convido humildemente a cada um de vocês que estão inclusos nesse sistema de religiosidade, de regras de homens, que está se sentindo oprimido, que tem sentido uma opressão por cima de si mesmo, por cima da sua própria vida, para que possa refletir nessas questões e para que possa tomar decisões bíblicas que venham levar você ao centro da vontade de Deus, para que as bênçãos, as compotas do céu se abram sobre a sua vida e você possa de fato e de verdade, não por meio de uma falsa aparência, viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém, meus amados e queridos irmãos. Eu entrego essas palavras no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Agradeço mais uma vez a cada uma que está aqui. Muito obrigada por tudo e que Deus abençoe. Em nome de Jesus.